Graça e paz a todos os irmãos. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí pela transmissão ao vivo no Facebook ou que estão nos assistindo no YouTube, né? Porque todas as mensagens que são transmitidas aqui aos sábados, às 11 horas, elas vão para o YouTube. Nós temos um canal da igreja e começamos a armazenar todas essas mensagens desde que começou a pandemia. Nós estamos já há um ano com essa pandemia, com esses cultos online, que é uma forma que nós encontramos para não deixarmos de congregar, como diz o apóstolo Paulo, né, que é uma bênção. Um irmão fortalece o outro quando congrega junto, e a gente congrega virtualmente. O presencial é bom para dar um abraço, né, para cumprimentar, para sentir o calor humano, mas no virtual a gente se edifica porque a nossa força não está na parte física, a nossa força está na parte espiritual. E onde estiver o Espírito do Senhor, né, ali estará o nosso Deus edificando a sua igreja. Não importa se no mesmo lugar, no mesmo edifício, não importa se uma pessoa aqui no Brasil, outra ali na Europa, outra no Japão, não importa. Né? O importante é que o Espírito de Deus se faça presente conosco. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, mais especificamente sobre as bem-aventuranças. Então, nós já falamos sobre 6 bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os pobres, bem-aventurados que choram, depois bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado os misericordiosos, e na última reunião, né, no último encontro, nós falamos sobre os limpos de coração. Foi a 6ª mensagem. E hoje nós temos a 7ª mensagem. Bem-aventurado os pacificadores. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, que é o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. A mensagem de hoje, então, é uma mensagem que fala de paz. E quão carente nós estamos de paz. E mais do que paz, a mensagem de hoje fala sobre os cristãos que promovem a paz. O que é um pacificador? É uma pessoa que promove a paz, é um representante da paz. Aquela paz que nós vamos ver em seguida, a paz que vem de Deus. Quando nós pensamos em paz, o que vem à mente, assim, de imediato, é que a paz é o contrário da guerra. É o contrário do conflito, é o contrário da agressão. Mas nós vamos ver que paz é muito mais do que isso. Né? A bem-aventurança de hoje, para aqueles que promovem a paz, é também para aqueles que buscam evitar o conflito, que buscam evitar a guerra. E a palavra diz que pessoas nessa situação, que promovem a paz, elas são mais felizes. Elas são bem-aventuradas. Né? Existe um verso aqui que eu vou colocar na tela, Provérbios 12, 20, diz que há fraude no coração dos que maquinam mal. Mas alegria tem os que aconselham a paz. Há pessoas que gostam, né, de promover a confusão, de promover a guerra, de promover o conflito. Mas Deus está nos dizendo que a alegria está reservada, a bênção da alegria está reservada para aquelas pessoas que promovem a paz. E o problema é que hoje a falta de paz não está no campo de guerra, nas trincheiras. Né? A falta de paz está hoje no coração do ser humano. Esse é o maior problema relacionado à paz. Enquanto os líderes mundiais sempre se preocuparam, né, com os conflitos globais, com as guerras entre nações,
com a preservação da paz mundial. Do ponto de vista espiritual, o maior problema relacionado à paz é a paz interior. As pessoas perderam a paz. Muitos têm buscado a paz em vão, porque não têm encontrado. Onde está essa paz? Essa paz que eu posso me sentir feliz em poder tê-la dentro do meu coração. E os cristãos têm essa importante missão. E aí é uma tarefa. É uma tarefa que você, como cristão, deve sentir que está nos seus ombros. É de ser um embaixador da paz. Você é uma pessoa que tem uma tarefa. A tarefa é levar a paz de espírito para as pessoas que estão desesperadas buscando paz. Você já parou para pensar nisso? Nós somos chamados por Deus para fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Ele veio trazer a paz. E nós também temos a mesma missão. E sermos pacificadores, trazemos a paz. E aqui eu quero ler um outro verso, que está aqui em Romanos 14, 19, que diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Na medida em que nós estamos em paz, temos paz, promovemos a paz, e isso dentro da nossa família de fé, nós podemos nos edificar. Edificar uns ajudam a edificar os outros, e assim vamos indo. Em comunidades, infelizmente, isso acontece até mesmo dentro de comunidades cristãs. Para nossa tristeza, quando pessoas ali não têm o espírito de paz, elas não conseguem ser pacificadoras, não conseguem promover a paz. E o que a gente observa? Uma destruição generalizada, uma ruptura nos relacionamentos, um rompimento desse elo de amor. Enquanto a palavra de Deus diz que nós temos que seguir a paz para que a gente possa ter uma edificação, um edificar o outro, um ajudar o outro, infelizmente nós vemos em algumas comunidades que essa paz não é ministrada, ela não é apresentada, ela não serve como uma escada para a edificação e para o crescimento. A paz é sempre o melhor caminho. Vocês sabem que hoje em dia, eu vejo isso aí no meu trabalho como advogado, a orientação é sempre a seguinte: evite ao máximo o conflito, evite entrar com ação na justiça, tente entrar num acordo, tente fazer as pazes, tente um método alternativo para resolver um conflito. E não são só os advogados, outros também, os embaixadores em questões globais também, os diplomatas, eles tentam buscar a paz. Os psicólogos também sabem que o seu grande objetivo ao atender um cliente é fazer com que ele consiga estar bem com ele mesmo e ter paz consigo mesmo. Só que o mundo hoje, infelizmente, ele está sem paz, em várias dimensões. Eu não me refiro só àquela paz que é a segurança pública, aquela paz que você sai na rua tranquilo, sabendo que não vai ser assaltado. Eu estou me referindo também a uma paz, a falta de paz social, uma turbulência na sociedade, uma falta de paz jurídica, uma falta de paz emocional, psicológica. Falta de paz política é o que a gente mais está observando. No meio de uma pandemia, um conflito generalizado aí entre políticos, na TV, nas redes sociais. Quer dizer, um pessoal que não consegue entrar num acordo, não consegue fazer paz, ter paz. E a falta, claro, a falta de paz, até no sentido sanitário, que você está inseguro, você está com medo, temeroso, porque a qualquer momento pode ser infectado por um vírus, que agora a gente percebeu que não é tão simples assim, que ele em 48 horas compromete 80% do seu pulmão e você talvez nem tenha condição de ter um auxílio médico, uma UTI, um quarto, um respirador,
Isso tira a paz das pessoas, elas ficam ansiosas. Quando é que vem a vacina? Para mim ainda falta. Né? Então, todos esses são elementos que contribuem para retirar a paz do seu coração. E aí, nesse momento, vem Jesus e diz assim: olha o que Jesus diz, você vai ser feliz, meu filho, né, meu servo, você vai ser abençoado se você for um promotor da paz. Promotor, a gente usa esse termo aí também para quem vende, né? É um promotor de algum produto, tá? E Jesus está te comissionando, está te dando esse encargo. Você vai ser um vendedor da paz. Vendedor sem preço, sem dinheiro, né? Você vai levar a paz para as pessoas. Mas que produto em extinção é esse? Esse produto está em falta na prateleira. A paz, né? E a gente sabe que o que mais desagrada a Deus, é a falta de paz entre irmãos. Tem até um verso aqui, eu vou colocar ele aqui, que diz o seguinte, olha, esse verso está em Provérbios 6. Preste bastante atenção, esse verso ele é bem elucidativo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então aqui vem uma lista de 7 coisas. As 6 primeiras, Deus não gosta. Mas a 7ª é a pior de todas. Então preste atenção nas 6 coisas que Deus não gosta e na 7ª, que é aquela que Deus abomina a alma de Deus. Primeiro, olhos altivos. O que é o olho altivo? A pessoa orgulhosa. Deus não gosta disso. Língua mentirosa. Deus não gosta da mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Olha só, hein? Que coisa gravíssima. Matar uma pessoa inocente. Mas mesmo assim, essa mão que derrama sangue inocente está na lista dos primeiros 6. Que é aquilo que só Deus não gosta, nem é aquilo que Deus abomina, que é a última, que é a pior de todas. As outras coisas é um coração que trama projetos iníquos, injustos, os pés que se apressam a correr para o mal, a 5ª coisa. A 6ª coisa é a testemunha falsa, que profere mentiras. Mas preste atenção que eu coloquei em letra maiúscula, a 7ª coisa que tem aí na lista, que é que Deus abomina, que é a pior. O que semeia contendas entre irmãos. Meus irmãos, olha que coisa. Essa coisa de semear contenda, conflito entre os irmãos, é uma coisa tão grave para Deus, mas é tão severa, abomina tanto a Deus, que ele foi colocado numa posição pior até do que matar uma pessoa inocente. Olha, é só voltar a lista aqui, ó. As 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina, quer dizer, pior. Né? Tem ali mãos que derramam sangue inocente, e a 7ª é a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Porque o que essa pessoa que semeia contendas entre irmãos está fazendo? Ela está fazendo justamente o contrário, o oposto daquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois, né, quando promoveres a paz. Bem-aventurados os pacificadores, aquela pessoa que leva a paz, tenta articular a paz, tenta resolver um conflito, tenta reconciliar as pessoas. Isso que alegra a Deus. Agora tem gente que faz o contrário, que vai lá para poder, né, com uma fofoquinha, com uma palavrinha, né, para ver, sabe, põe aquela pimentinha no relacionamento. Isso aí ofende demasiadamente o nosso Deus. Mas quando nós falamos de paz, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: a paz não é a todo custo, não. A paz não é a todo custo. E tem um verso na Bíblia, no Evangelho, que ele às vezes deixa a gente meio com dúvida. Mas que estranho esse verso. E a gente vai enfrentar esse verso agora. Ele está em Mateus 10, 34 a 36. Jesus, ele diz assim:
Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Que estranho isso, hein? Olha só, Jesus que promovia a paz, que mandou a gente ser pacificador, ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada significa o quê? Conflito, luta. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Que texto estranho esse. Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para dividir as famílias. Meu amigo, isso é, como é que a gente vai entender isso aí? Como é que vai explicar isso aí? A questão é a seguinte: a paz, ela deve ser buscada na medida do possível, Mas tem algo que está acima da paz, que é a verdade. Muitas vezes, quando a gente diz a verdade, nós causamos conflito. Nós experimentamos uma ruptura. E a pior ruptura que tem, meus irmãos, a pior que tem é no âmbito familiar, porque são aquelas pessoas mais queridas, que nós mais amamos. São os nossos irmãos, nossa esposa, nosso filho. Né? E muitas vezes, ao obedecer à palavra de Deus, muitos filhos já foram expulsos de casa, já houve divisão. Né? Mas esse conflito, para o servo de Deus, é o conflito exterior. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele tem a paz interior. Que paz que é essa? É aquela paz que vem como decorrência, vem como resultado da ação do Espírito Santo. A gente tem ali os frutos, o fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5, 22 e 23, é um verso bem conhecido. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem muita gente que diz que esses são os frutos, né? Mas a Bíblia diz que é o fruto. Eu sempre olho para o fruto do Espírito como uma mexerica. Vocês já comeram uma mexerica? Você descasca a mexerica, ela tem vários gominhos. Cada gomo não é um fruto separado. É um pedaço de um pacote que vem ali, que é a mexerica inteira. Então, o fruto do Espírito é uma mexerica. E cada gomo é uma dessas características que fazem parte do caráter de Deus, que é replicado, é copiado no coração do cristão. Amor, alegria, paz. Ou você tem o fruto do Espírito e vai ter tudo isso, ou você não tem nada. Você acha que tem, mas não tem. Né? A verdadeira paz é aquela paz interior que é resultado da ação do Espírito Santo no coração do cristão. E nós não seremos embaixadores de paz, não seremos promotores de paz, não seremos pacificadores, não conseguiremos levar a paz se antes nós não tivermos a paz em nosso coração. Por quê? Porque eu não consigo levar, eu não consigo dar, eu não consigo prover aquilo que eu não tenho. Eu só posso levar a paz quando eu tiver a paz. Eu lembro, quando era criança, e a minha mãe deve estar assistindo aí, porque ela mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem aí no começo, né? E deve estar assistindo lá de Piracaia. E ela deve lembrar disso. Que muitas pessoas entravam na minha casa quando era criança, eu lembro disso, lembro perfeitamente. E elas falavam assim: ah, Maria, quando eu entro na sua casa eu sinto uma paz. Olha que interessante, né? Eu me recordo que minha mãe é até bem rígida, sempre fazia os cultos de manhã com a gente, à noite, lia a liçãozinha da escola bíblica para mim, para minha irmã. Né? Então, minha casa era um lugar onde sempre tinha um hino tocando. Tá? E as pessoas percebiam isso, entravam em casa e sentiam a paz. Por quê? Porque lá minha mãe se esforçava para
manter um ambiente de paz. Não que não tinha umas brigas ali, uns arranca-rabo de vez em quando, toda a família tem uma confusão, né? Uma mãe correndo atrás do filho com chinelo, e naquela época o chinelo e a cinta cantava mais, hoje em dia já não pode. E tinha isso, mas tinha muito amor e as pessoas sentiam a paz ali, né? Então esse é o que eu recordo da minha infância e que mostra que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Na nossa igreja nós nos cumprimentamos como? Graça e paz. Não é esse o nosso cumprimento? Graça e paz, irmão, graça e paz. A paz ele está no nosso cumprimento. Como os judeus se cumprimentavam, né? Shalom, que significa paz. Né? Por quê? Porque a paz é a melhor coisa que a pessoa pode ter. A paz te dá alegria, como nós já vimos. Né? A paz é o resultado da ação do Espírito Santo no seu coração. A paz, quem tem a paz verdadeira é a pessoa que já está em íntima ligação com Deus. E quando nós temos a paz, nós podemos anunciá-las. Olha que verso bonito, isso é um verso muito bonito, que contribui com o entendimento desse tema, né? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Naquela época antiga, né? Havia muitas guerras, vocês sabem, e havia os mensageiros. Né? E o povo, na época de guerra, ficava muito ansioso, porque sabia que o seu exército estava lá numa terra longínqua, brigando, e não sabia se o seu exército ia ganhar ou se ia perder. Porque se o nosso exército perder a guerra lá, né, o que pode acontecer? O exército inimigo pode invadir nossa terra e nos levar escravos, separar nossas famílias, nos vender como escravos. E aí esse verso vem dizendo como é formoso sobre os montes, correndo ali, né? O mensageiro que vinha correndo, anunciando o quê? A boa notícia. Qual era a boa notícia? Estamos em paz. Acabou a guerra. Né? Vocês não correm mais risco. Né? Como é gostoso sentir essa paz. Né? E a bem-aventurança, ela termina da seguinte maneira: bem-aventurados pacificadores, por quê? Serão chamados o quê? Filhos de Deus. Esse é o verso. Deixa eu voltar aqui o verso, o primeiro que a gente leu aqui, olha. É isso. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Além de ter essa bênção, que é ter a paz, nós temos essa segunda bênção, que é uma consequência da primeira, de sermos chamados filhos de Deus. Olha esse verso que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, né? 1 João 3,1. 1 João 3,1 é um verso fantástico, eu toda hora, às vezes repito até demais esse verso. Fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, o quê? Criaturas de Deus? Não. Que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos. O maior momento da vida de uma criança, e principalmente uma criança adotiva, né? É ouvir dos seus pais, de quem pegou eles para criar, chamar de filhos. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Nós somos chamados filhos de Deus. Os amigos de Deus serão nossos amigos. Os inimigos de Deus serão os nossos inimigos. Mas a gente não deve temer. A gente deve estar tranquilo. Né? E eu vou ler o último verso de hoje, para encerrarmos, que é um verso de Paulo também, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você, meu irmão, que está preocupado com a pandemia, que está preocupado com o emprego, que está preocupado com a saúde de um familiar ou com o seu negócio, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede
todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero terminar com uma historinha de um rei. Esse rei, ele chamou os 2 melhores artistas, os 2 melhores pintores do reino, chamou ali na sua câmara e deu uma missão para esses 2 pintores. Esse rei disse o seguinte: eu quero que vocês pintem um quadro que transmita paz, porque eu quero colocar esse quadro na minha frente aqui, né? Eu vou pagar vocês dois vão ser remunerados, né? Mas só um quadro vai ficar na minha frente, para que quando eu tiver uma ansiedade, né, uma raiva, meu coração ficar turbado, preocupado, eu vou olhar para esse quadro e eu quero ficar em paz. E aqueles 2 pintores aqueles pintores saíram, né, e foram fazer aquela obra de arte, 2 bons pintores. E aí chegou o grande dia em que eles trouxeram para aquele rei aquelas obras, aquelas pinturas. E o primeiro pintor se apresentou e mostrou ali um quadro onde havia um lago sereno, montanhas verdes, passarinhos voando, quase não havia nuvens no céu, uma cena assim de passividade total. Qualquer um de nós poderia olhar para aquele quadro e falar: nossa, esse aqui já é o vencedor, porque esse quadro transmite muita paz. Tudo bem, aí veio o segundo pintor. O segundo pintor trouxe um quadro onde a água, né, do mar estava muito turbulenta, com ondas, as montanhas em cima ali, nuvens escuras, com um raio, com um trovão. E aí aquele rei olhou bem para aquele segundo quadro e percebeu uma árvore no cantinho, e havia ali um ninho com uma mãe passarinho, serenamente acolhendo seus 2 passarinhos filhotinhos, né? E o rei olhou, e quando ele olhou para aquele ninho, no cantinho da árvore, ali naquela pintura, ele sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido antes. E aquele rei escolheu esse segundo quadro como o quadro que mais transmitia paz. Isso significa o quê? Que mesmo estando em meio a turbulências, em meio a problemas, a verdadeira paz é aquela que está dentro do nosso coração, num cantinho aqui. Mesmo que tudo esteja com problema, mesmo que as ondas estejam altas, mesmo que os trovões, os relâmpagos estejam acontecendo, mesmo que o céu esteja escuro, se dentro do seu coração você tem aquele cantinho, aquele ninho, onde a mãe passarinho, que é o nosso Deus, nos acolhe sob suas asas, nós estamos em paz. Tem um verso, eu não coloquei aqui esse verso, né? Mas tá na Bíblia, quando Cristo diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu não lembro agora o livro e o capítulo, mas é um verso que me veio agora, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Esse é o presente que Deus tem para nós hoje, né? Ele tem a sua paz para entregar e colocar no seu coração. Mas não é para você guardar e esconder, não. É para você ser um promotor de paz, um pacificador, e que leve essa paz a todos os seus amigos, vizinhos, parentes e a todo aquele que precisar de um pouco de paz nesses dias tão conturbados. Meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você, a sua família e que coloque a sua paz em seu coração. Amém. Obrigado.